Paz do Senhor aos irmãos, amém. Vamos ler o texto, já que os irmãos estão de pé, no livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo 15. Gênesis 37, verso 15. Está escrito assim: E achou-o um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou-os em Dotã. Amém? Amém. Os irmãos tomem assento. Eu agradeço o pastor Eloy pela oportunidade. Aqui nós somos todos conhecidos, né? Os irmãos me conhecem, eu conheço um pouco dos irmãos também. Então quando a gente vai pregar é mais uma conversa do que uma pregação, né? Porque é mais uma coisa mais familiar. Na história de José, meus irmãos, começa no capítulo de número 37, ela é interrompida no capítulo 38, é retomada no capítulo 39 e se encerra no capítulo 50 de Gênesis. Portanto, são pelo menos 13 capítulos só para falar de José. Isso sem as menções, né? Salmo 105, por exemplo, que menciona José. É um resumo bem interessante, né? Feito pelo salmista. Como muitas pessoas já conhecem a história de José, ela, digamos assim, é uma história de superação. É uma história de providência de Deus, de como que Deus chama alguém, como que Deus guia essa pessoa, né? Por meio de circunstâncias assim, tão terríveis, né? Provocadas evidentemente pela maldade do ser humano, mas Deus vai guiando José no meio de todos esses obstáculos e até colocá-lo como, digamos, um vice-governador, né? É evidente que não existia esse termo lá, mas como um vice-governador ali no Egito. E o interessante, meus irmãos, eu poderia ler qualquer outro texto para falar sobre José, mas esse versículo 15 é sempre o texto interessante, porque é o momento em que o caminho de José vai mudar completamente. Porque nós sabemos, né? José tinha 17 anos, era um jovem, imaturo, inocente, ingênuo, né? Tem gente que às vezes tenta colocar, digamos assim, uma má fama, dizendo que ele era um adolescente dedo duro, mas não era bem assim, né? Nós sabemos que as terras aonde os irmãos deles estavam apacentando, né? Eram muito longe de casa e estavam se associando com pessoas daquela terra. Então, nós vemos que os irmãos de José estavam fazendo coisas graves, então ele tinha o dever moral de contar para o pai o que os irmãos estavam fazendo, e os irmãos odiavam ele cada vez mais. Os irmãos sabem muito bem do sonho que José teve, né? Ele levanta-se pela manhã e diz que sonhou que os feixes de colheita dele, dos irmãos, estavam todos juntos, quando de repente o dos irmãos se dobrou perante o feixe que ele estava, ou que ele tinha, feixe dele, e ele disse que teve também o outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam perante ele.
Este sonho é contado por José com toda a tranquilidade. É aí que você vê, evidentemente, que ele não era uma pessoa ruim. Ele não era uma pessoa, digamos assim, falsa, não era uma pessoa ignorante, ele era um cara inocente, um cara tranquilo. Ele contou isso para quem? Para a família. Ele contou para os seus familiares. E o problema é que ele não percebeu, o seu pai talvez tenha ignorado isso também, é que a inveja que os irmãos tinham dele foi se agravando cada vez mais. Eu sempre digo para os irmãos que a inveja nunca vem de pessoas que estão longe de nós. A inveja sempre vem de quem está próximo. A inveja sempre vem de pessoas da família, do seu rol de amizades, do seu rol de companheiros de trabalho. Aonde você estiver, quem estiver próximo de você, né, pode ser o invejoso. Tá? Então, nós precisamos entender que a inveja é familiar. Ela sempre surge no coração de pessoas que estão nos acompanhando. E José não suspeitava. E o pai dele mandou ele atrás dos irmãos, que os irmãos foram apacentar na terra de Siquém. E nós sabemos que Siquém distava pelo menos uns 50 quilômetros de casa. Normalmente os pastores saíam de casa com as ovelhas e não iam mais de 10 quilômetros de distância, porque senão a viagem tornava-se inviável, né? Ficava difícil. Então, os irmãos retornaram até as pastagens de Siquém. E o que tem de mais em Siquém? O que tem de mais em Siquém é que foi o local onde eles tiveram um atrito muito grande com os moradores de Siquém. Nós sabemos que quando Jacó chegou em Siquém com a sua família, a filha de Jacó, chamada Diná, saiu para conhecer as meninas, né, da terra e fazer algumas novas amizades, e acabou sendo violentada pelo príncipe dos siquenitas. E ali começou um atrito. Por mais que eles tentassem chegar a um acordo, os homens, os siquenitas, se submeteram a fazer a tal circuncisão. E quando eles estavam passando por aquela inflamação, por aquela febre, estavam todos os homens acamados, Simeão e Levi, filhos de Jacó, entraram na cidade de Siquém e mataram todos os homens. Foi uma crueldade terrível. Então o motivo deles se distanciarem tanto é porque com certeza estavam aprontando alguma coisa. E não somente em Siquém, eles foram 20 quilômetros mais adiante para o norte, para a terra de Dotã. O interessante aqui, meus irmãos, é que Deus mostrou em sonho para José o projeto que Deus tinha. O que Deus tinha para José? Deus tinha para ele um propósito. Eu não vou chamar isso de ministério, porque não é. Deus tinha para José um propósito de colocar José como uma pessoa importante. Deus tinha alguma coisa para José, era uma coisa grande, era uma coisa importante. E Deus dividiu isso com ele, anunciando para ele através dos sonhos, que Deus tinha esse propósito. E ele simplesmente contou para a família passou a odiá-lo. A Bíblia diz que somente Jacó guardava essas coisas no seu coração, meditava nelas, porque nós sabemos que Deus já tinha se revelado para Jacó em sonhos também. Lembra da escada de Betel, aquele sonho que Jacó teve? Então Jacó já tinha experiência em sonhos, sabia que Deus poderia muito bem falar desse jeito. E Jacó pediu para que José fosse ver como estava o rebanho, como estavam os filhos e aonde eles estavam. Ele estava pelo menos a 50 quilômetros e José sai de casa para ir em direção aos irmãos. É o momento que ele não verá mais o pai dele por pelo menos 22 anos. Ele sai de casa para ter notícia dos seus irmãos, notícia do rebanho, e a Bíblia diz que ele estava ali no verso 15, andando errante pelo caminho, ou seja, estava meio perdido, não sabia para onde ia, porque era para os irmãos estarem ali, e os irmãos não estavam. E a Bíblia diz que achou José um homem. Esse homem percebeu que José estava andando de um lado para o outro, sem saber para onde ia, e perguntou para José o que ele estava querendo, o que ele estava procurando. E José disse: eu estou procurando os meus irmãos. E ele disse: eles não estão aqui, eles já foram.
Mais adiante, 20 quilômetros a mais de distância, a caminhada de José dava pelo menos uns 4 dias, contando, né, os passos médios de uma pessoa, pelo menos 4 dias de caminhada, muito tempo. O interessante deste texto que eu li para os irmãos é que daqui em diante o negócio vai mudar completamente. Esse homem, eu não posso dizer que esse homem era Jesus, que esse homem era Deus, não posso dizer de forma alguma, porque o texto não diz isso. Mas este homem que orientou José, que viu ele errante pelo caminho, foi o indivíduo que apontou para ele o caminho qual ele deveria seguir. E como nós sabemos, pela providência de Deus, foi tomando este novo caminho que José chegou a ser o vice-governador do Egito. Então este homem está num ponto decisivo da vida de José, no ponto em que José vai escolher um caminho que para ele vai ser difícil, vai ser triste, vai ser trágico, mas ele vai seguir por esse caminho e vai chegar aonde Deus quer. Por que que nós precisamos dar atenção a esse texto? Porque quando Deus nos chama, Deus nos escolhe, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos convertemos ao cristianismo para servirmos a Deus, Deus tem uma coisa grande para nós. Deus tem um propósito para nós. Porque Deus não chama ninguém simplesmente para ficar parado. Eu não canso de falar isso. Quando Deus chama a pessoa, é porque Deus tem um propósito. Para uns é maior, para outros é menor, mas para todos é importante. Todos os chamados, os ministérios, as promessas de Deus são importantes para nós. E quando Deus nos chama, quando nós viemos para o cristianismo, nós escolhemos, nós optamos por este caminho. Nós estávamos como José, digamos assim, errantes, perdidos, sem rumo, sem sentido. Mas quando o nosso Deus se colocou diante de nós, Ele nos deu uma opção. E nós aceitamos a Jesus, nós nos convertemos a Cristo. E desta forma, nós estamos optando por um caminho que nós teremos que seguir até o fim. A questão aqui, irmão, é que muita gente não pensa antes de tomar a decisão por esse caminho. Deus tem uma promessa. Eu não sei o que Deus prometeu. Não sei se Deus prometeu que vai ser um grande cantor, um grande pregador, um grande pastor, um empresário de sucesso, um profissional de sucesso. Eu não sei o que Deus prometeu. Eu sei que Deus promete, Ele cumpre. Contudo, quando o nosso Deus nos promete, Ele nos coloca em um caminho que não tem volta. Deus nos coloca no caminho que nós não podemos desistir. Salmo 37, se não me engano, versículo 5 ou 35, 6, alguma coisa assim. É muito salmo para guardar tudo na cabeça. O salmo diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando nós entregamos o caminho, ou seja, a nossa vida totalmente na mão de Deus, significa que daqui em diante, você não faz mais nada. Você não toma mais as suas próprias decisões. Aonde Deus te colocar, você vai. Aonde Deus te mandar, você tem que aceitar. Por quê? Porque aquele sonho que Deus deu para José, que até a família dele se dobraria perante ele, Deus não disse para quando que é. Deus não disse quando vai acontecer. Deus não disse se é depois de 1 ano, de 2 anos, de 3. Nós sabemos pelas pessoas da Bíblia Sagrada, o caso de José foi 13 anos. O caso de Davi foi 14. O caso de Abraão foi 25. E daí por diante. Nós sabemos que Isaac orou 20 anos para ter um filho. Então nós sabemos que a promessa de Deus muda de tempo, de pessoa para pessoa. Então pode demorar mais para um, pode demorar menos para outro, mas para todos vai acontecer. Para todos vai acontecer. E Deus deu a promessa. Então aquilo era o projeto de Deus. Mas tem uma questão importante. Ser um governador exige maturidade, habilidade, sabedoria, inteligência, estratégia. Você acha que Deus vai colocar qualquer um para fazer alguma coisa? Você acha que o indivíduo aceita Jesus hoje e amanhã Deus já coloca ele na frente de alguma coisa importante?
Negativo, irmão. Todo o caminho do cristão é sofrido, é triste, é luta. Todo o caminho de todo cristão é luta, irmão. É dificuldade, é uma atrás da outra. E quando Deus prometeu, Deus não disse o caminho pelo qual levaria ele. E Deus precisava prepará-lo. Por quê? Agora eu posso falar de ministério. Lembra quando Paulo disse a um discípulo seu, se não me falha a memória, era Timóteo? Paulo disse assim, que se alguém deseja o episcopado, ou seja, o ministério em si, boa coisa deseja. Porém, convém que o bispo não seja neófito. Neófito é novato, despreparado, inexperiente. Ele diz assim, para que ensoberbecendo-se não caia na mesma condenação do diabo. O que isso significa? Significa que Deus chama, Deus promete, mas Deus precisa amadurecer o cristão para que ele chegue a obter o sucesso no seu ministério, na sua vida. Para que a promessa de Deus se cumpra, Deus precisa manter o indivíduo maduro. Deus precisa fazê-lo ter experiência. Porque se Deus der alguma coisa importante para alguém despreparado, aquela pessoa pode se ensoberbecer. E assim ela pode cair na mesma condenação que o diabo caiu. Começar a se exaltar, se achar importante, achar que é melhor que os outros. A pessoa que quando recebe qualquer coisa, pensa por algum momento que pode ser melhor do que alguém, é porque não estava preparada para receber o que recebeu. Porque não tinha maturidade. Pessoa inexperiente. Muita gente deseja o poder, e quando tem o poder não sabe o que fazer, porque não estava preparado, porque não se submeteu ao trabalho que Deus faz na vida do indivíduo. Tem gente que não aceita a prova, não quer sofrer, mas é na prova que Deus nos educa. Você quer a revelação grande de Deus? Você quer coisa profunda de Deus? Vou te ensinar, como Paulo, em livro de 2 Coríntios, quando ele começa a falar sobre o seu espinho na carne, Paulo diz assim, que por causa da excelência das revelações, ou seja, coisa profunda, coisa grande, coisa inédita, Deus colocou na vida dele um espinho. Ele diz assim, para que eu não me exaltasse. Tem muita gente que não vê porcaria nenhuma e gosta de ficar se gabando que viu. Gosta de ficar mentindo que viu, né? Porque na mente dele é bonito ficar dizendo que viu, que está vendo, que está enxergando, que está não sei o quê, né? Paulo disse assim, conheço um homem, ele está falando dele mesmo, e se em corpo não sei, se fora dele não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas que aos homens não é lícito saber. Ele está dizendo assim, eu fui arrebatado, mas não vou te contar nada do que eu vi não, porque Deus mostrou para mim. Está entendendo, irmão? Paulo não está querendo se gabar do ministério, sabe por quê? Porque Deus o chamou e Deus o estava preparando, e toda vez que ele pensava em se exaltar, quando ele fala sobre o espinho na carne, ele diz assim, era como se fosse um demônio que vem e me esbofeteia. Sabe por que Deus permite a luta? Para você não ficar se achando importante. Deus quer se revelar para você. Deus quer mostrar coisas grandes. Deus quer mostrar o céu. Deus quer mostrar revelações profundas. Deus quer te dar poder. Deus quer te dar profecia. Mas qualquer coisinha que Deus quer te dar, você já fica se exaltando. Aí Deus precisa te abater, porque se Deus permitir que você se ensoberbeça, você será condenado e Deus não quer te perder. Por isso Deus permite a prova. A prova vai nos gerar perseverança. Lembra que Paulo disse assim, que nós temos que ter por estima as tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A tribulação, em outras versões, produz paciência. A tribulação nos amadurece, ela nos torna melhores. Quando Deus chamou a José, ele era um moleque, irmão. Mas agora, por meio deste homem, Deus mandou José para um caminho. Agora Deus vai tomar José nas mãos e Deus vai educar José. Porque ele não vai chegar ao trono de qualquer jeito. Ele não vai se tornar uma pessoa importante sendo um moleque. Ele não vai se tornar uma pessoa líder de sucesso, sendo uma pessoa ingênua.
sendo uma pessoa inocente demais. Não, Deus vai educar José. A Bíblia diz que quando ele se aproxima dos irmãos, os irmãos veem ele longe, os irmãos já começam a planejar o que fazer. Os irmãos chegam ao acordo, né, de matá-lo, mas Rubem, que era o mais velho, diz: não podemos matá-lo, vamos lançá-lo nesta cisterna. E lançaram ele na cisterna. Quando Rubem se afastou para fazer alguma coisa, tiraram ele da cisterna, viram que estava vindo uma caravana de viajantes indo em direção ao Egito, e essa caravana era formada por midianitas e moabitas. Chegaram nesses homens e ofereceram a José como escravo, e venderam a José por moedas de prata. Venderam ele com um preço de um jovem, se não me falha a memória, eram 20 moedas. Jesus, que era um pouco mais velho, foi vendido por 30. Quando compraram ele, levaram ele para o Egito, e a providência de Deus foi guiando. A providência de Deus foi guiando tudo. Lá no Egito, Deus já tinha um homem preparado para comprar José. Quando José está no Egito para ser vendido como escravo, ele é comprado por um dos oficiais de Faraó, chamado Potifar. Potifar compra José, leva José para trabalhar na casa dele, e a Bíblia Sagrada faz questão de dizer assim: e o Senhor era com José. Isso é importante. E quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo que ele ia fazendo ia dando certo. E todo mundo estava percebendo que a casa de Potifar estava prosperando por causa da presença de um homem de Deus lá dentro. Você às vezes não percebe, mas sua casa prospera porque tem uma pessoa de Deus lá dentro. Sua empresa, a empresa que você trabalha, prospera porque tem pessoa de Deus lá dentro. Porque aonde tiver um justo, a presença de Deus também está lá. E se tem justo na sua casa, se tem justo no seu trabalho, se tem um homem de Deus, se tem uma mulher de Deus, Deus vai fazer aquilo prosperar por amor a esta pessoa. E quando José estava na casa de Potifar, a casa prospera. E a Bíblia diz que o Potifar vai reconhecendo o trabalho de José e vai dando para ele cada vez mais responsabilidade, cada vez mais coisa para ele administrar. E nós sabemos que, portanto, o tempo vai passando. E num dado momento, Potifar entrega praticamente toda a sua casa sob a administração de José. E aí nós vemos que José tem uma grande capacidade de administração. O negócio está prosperando na mão dele. Mas, como o Potifar vetou, né, o acesso, digamos assim, à esposa e a certos alimentos dele, José tinha, digamos, o poder sobre a casa de Potifar com restrição. Não estava ali para fazer o que queria, estava ali para obedecer ordens. Ninguém chega a ser uma pessoa madura se não souber obedecer ordens. Ninguém chega ao sucesso do ministério sem saber obedecer ordens. Se não souber obedecer ordens, é difícil mais tarde ter sabedoria para poder ordenar alguém ou ordenar alguma coisa. E José estando lá, era vetado apenas a esposa. Nós sabemos que o Potifar trabalhava e o José ficava administrando a casa como se fosse um grande mordomo, e de vez em quando a mulher se atirava para cima de José, mas o José sempre fugindo, até que um dia a mulher armou a situação e se lançou sobre José, e a Bíblia diz que José disse: negativo, eu não posso fazer isso porque seria um pecado contra o seu esposo, seria errado, seria um pecado contra Deus. E a mulher então acusa José de estupro, ou pelo menos assédio, ou tentativa de estupro, alguma coisa assim. E José é lançado na prisão. Quando José é lançado na prisão, a Bíblia Sagrada diz que o tempo vai passando. Porque quando chega o copeiro e o padeiro, estão, digamos assim, há 2 anos de José chegar a ser vice-governador. Então, ele passou pelo menos 11 anos ali. Desde a época que foi comprado por Potifar, que trabalhou, nós não sabemos quanto tempo ele passou lá, ele está preso agora. Então o tempo está passando, já está há 11 anos nessa prova, está 11 anos nessa luta. Às vezes a gente se pergunta assim: Deus falou que ia fazer isso aí, Deus falou que ia fazer aquilo, e o tempo está passando. E se tem uma coisa que a gente se entristece, é ver o tempo passar e a gente não poder fazer nada, porque Deus prometeu, mas a gente não consegue fazer. E eu digo para você: não tente fazer. Porque se você tentar apressar as coisas, você pode cometer um erro que nunca mais você vai poder corrigir. Lembra de Abraão e Sara, que Deus prometeu que eles teriam um filho, que aquele filho seria, digamos assim, o meio pelo qual Deus faria deles uma grande nação?
Chegou num dado momento que a Sara já não estava aguentando mais. Deus falou que ia dar o filho, e cadê o filho? Já faz tantos anos que Deus falou e não aconteceu nada, e agora? Aí ela pensou, né, sabe-se lá Deus como, ela entendeu que Deus precisava de ajuda, e ela formou, né, aquela situação que era muito comum naquela cultura, da escrava ter o filho ser, digamos assim, posto sobre os joelhos da senhora, da sua dona, e o filho passava a ser o filho do dono da casa, né, do chefe da casa, e fizeram isso. A Bíblia Sagrada diz que quando eles foram, né, falar isso para Deus, evidente que Deus já sabia, Deus disse para Abraão, negativo, o filho que eu vou te dar, vai vir de Sara. E nós sabemos que a guerra que existe no Oriente Médio, irmão, sabe aquelas guerras na faixa de Gaza e não sei o quê, que o povo gosta de ficar remoendo na televisão? É a guerra entre árabes, descendentes de Ismael, e judeus, descendentes de Isaac. Você vai causar um problemão que sabe-se lá Deus quantos milênios vai se levar para consertar esse problema. Então é melhor não tentar ajudar. É melhor não tentar fazer as coisas do seu jeito. Nós sabemos que José já está abandonado, foi vendido como escravo, foi traído, foi caluniado, foi preso, mas lá na cadeia, lá na prisão, a Bíblia Sagrada diz que Deus está com José. E ele está com José de tal forma que o carcereiro, a Bíblia diz que acha graça, ou seja, vê que José é um bom rapaz, e começa a colocar José para ajudá-lo. E num dado momento ele entrega praticamente as chaves da prisão na mão de José. José era o que nós podemos chamar de preso de confiança. Porém, meus irmãos, num certo dia cai na prisão o copeiro e o padeiro. Quando o copeiro e o padeiro caem na prisão, fazem exatamente 11 anos que José encontrou com este homem do versículo 15. Faz 11 anos que ele está longe do seu pai, que ele está longe da sua família, que ele está longe dos seus irmãos, e a prova parece que não passa. Então o copeiro e o padeiro, que estavam sendo acusados de traição, tiveram sonhos. E no sonho do copeiro, o copeiro diz que ele estava servindo a taça na mão de Faraó, e o sonho do padeiro era que ele estava com a cabeça em um cesto, e que as aves comiam os pedaços de pão que estavam sobre a cabeça dele. E a interpretação de José foi rápida. José disse assim, o copeiro vai ser restituído e o padeiro vai ser enforcado. E dito e feito, o padeiro foi enforcado, o copeiro foi restituído. Mas veja bem, 11 anos sofrendo, ainda não bastaram para educar a maturidade e o caráter de José. José ainda guardava certas mágoas no seu coração. Tanto é que se você ler o texto do copeiro e do padeiro que eu estou mencionando, você vai ver que pouco antes do copeiro ser libertado da prisão, José chamou ele no canto e disse assim, já que eu te ajudei, fala bem de mim para o faraó. Quando você estiver diante do faraó, fala de mim, porque eu fui roubado da minha terra, eu estou longe da minha família. José está fazendo o quê? Reclamando da sua prova, da sua luta, da sua dificuldade. Tem gente que diz assim, o cristão não pode reclamar. Eu não conheci um até hoje que não reclamou. Todos os cristãos que eu vi passar luta, eu vi todos reclamando. E agora é para você saber o estágio em que você está. Se você é daqueles que está sendo provado e que está reclamando, você precisa saber que, digamos assim, você está na metade do caminho, porque você ainda não entendeu a providência de Deus. Porque toda vez que nós reclamamos, toda vez que nós dizemos assim, Deus, por quê? Sabe como que isso soa para Deus? Você entregou teu caminho para Deus. Quando você diz assim, Deus, por quê? Você está praticamente dizendo, Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. O Senhor deve estar fazendo alguma coisa errada, esse negócio não é justo. E a Bíblia Sagrada diz que nós não somos praticamente ninguém, nada, para questionar o que Deus está fazendo. O livro de Isaías usa a figura do machado, né? Ele diz assim, que dirá o machado ao seu lenhador, por que fazes isso? Ou seja, quem é o machado para dizer por que o lenhador tem que fazer alguma coisa do jeito dele? Lembra de Jó? Tem gente que diz assim que o tema do livro de Jó é, por que sofre o justo? Mentira, essa não é a pergunta do livro, porque essa resposta não está no livro, irmão. Muito pelo contrário, Jó passa todo o tempo sofrendo, e quando no final das contas o negócio vai ter um desfecho,
a gente vê que Jó começa a dizer para Deus assim: Senhor, por quê? E quando ele fala por quê, qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus não é, não, por isso, por isso, por isso. A resposta de Deus é: não te interessa, não é da sua conta porque eu fiz. E Deus diz para ele assim: quando eu estendi o céu e a terra, você estava onde? A pergunta de Deus é para a gente entender que Deus é soberano, que Deus sabe o que está fazendo, que nós que não somos nada, não podemos ficar dizendo: Deus, por que o Senhor está fazendo desse jeito e não está fazendo de outro jeito? Sabe por que Deus está fazendo desse jeito? Porque Ele quer. E se nós somos bons cristãos, nós entendemos que entregamos o caminho para Deus e que Ele vai fazer o que Ele achar por bem. Se Deus vai nos guiar pelo caminho da tribulação, que assim seja. Se Deus vai nos guiar pela enfermidade, se Deus vai nos guiar pela perda dos bens, de família, de amigos, que seja. Nós não temos, irmão, como tomar as rédeas, porque nós escolhemos este caminho. E se nós escolhemos esse caminho, nós temos que parar de querer tomar de volta o controle da nossa vida que nós entregamos nas mãos de Deus. Quando o homem via José errante pelo caminho, ele disse: o que procuras? E José disse: eu procuro meus irmãos. Ele disse: seus irmãos foram por aqui. Ele escolheu esse caminho. Quando você aceitou Jesus, você escolheu esse caminho. Você não pode dizer a Deus por que Deus está fazendo, porque você não pode desconfiar de que o seu Deus não sabe o que está fazendo, irmão. Você não pode pensar, não pode passar pela sua cabeça que Deus não sabe o que está fazendo. Você não pode deixar esse pensamento minar a sua confiança no trabalhar de Deus. Quando José disse para o copeiro: quando se estiver diante de Faraó, lembra de mim. Irmão, a gente sofre e não aprende que a nossa vitória só vem da mão de Deus. Se você está na prova, irmão, não tem copeiro, não tem padeiro, não tem carcereiro, não tem ninguém que possa fazer alguma coisa por você. Por quê? Porque a providência de Deus que te colocou nesta situação, Deus está te guiando por este caminho, você vai passar. Os homens de Deus não morrem na prova. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo passou pelo deserto e a geração saiu lá na frente. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele não morreu na cova dos leões. Os homens de Deus enfrentam provas e só pode contar a vitória aqueles que vencem. Se você desistir, você coloca tudo a perder, irmão. A Bíblia Sagrada diz que por causa desta reclamação de José, o texto da sequência diz que José passou mais 2 anos na cadeia. Assim que o copeiro voltou para diante do faraó, José praticamente desapareceu da cabeça dele. E José está mais 2 anos preso. Até que Deus desperta o faraó e dá um sonho para o faraó. Na verdade são 2 sonhos com o mesmo significado. E o significado era que teriam 7 anos de bênção, abundância, prosperidade, colheitas fartas, mas haveriam na sequência 7 anos de fome, escassez. E a Bíblia Sagrada diz que nenhum homem do Egito, nenhum dos sábios, nenhum dos magos conseguiu interpretar o sonho. E a Bíblia diz que eles, digamos assim, foram praticamente inúteis naquele momento, porque eram os conselheiros do rei. Quando o rei tinha um sonho, quando o rei tinha alguma dúvida, era eles que aconselhavam. Mas a Bíblia diz que Deus fechou tudo para eles. A Bíblia diz que o faraó contou o sonho e ninguém soube explicar o que era. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus trouxe a memória do copeiro, que lá na cadeia, lá na prisão, tinha um jovem hebreu, que quando ele teve o sonho com o copeiro, com o padeiro, aquele homem que estava lá preso, aquele hebreu, interpretou o sonho e foi do jeito que ele falou. Aí o faraó diz: então mande chamar esse homem. A Bíblia diz que tiraram ele da cadeia, barbearam ele, colocaram roupa para apresentá-lo diante do faraó, e ele interpretou o sonho do faraó.
E a Bíblia diz que ao interpretar o sonho do faraó, ele sugeriu a solução para o problema, e o faraó então escolhe ele para ser vice-governador do Egito. Isso é importante, sabe por quê, irmão? Quando o nosso Deus resolve de nos abençoar, a gente pode estar na prova, na luta. Quando Deus resolve nos abençoar, Ele tira do nada a bênção, muda a situação de um jeito que a gente não entende e nos abençoa. Veja como não é do nosso jeito, não é com as nossas forças, não é com a nossa sabedoria. Quando Deus quiser te abençoar, Deus vai fechar para todos os outros e vai deixar a bênção só para você. E quando chegar o momento de Deus te abençoar, Ele vai tirar você da onde você estiver, da situação que estiver, do lugar que estiver, e Ele vai te colocar onde Deus prometeu. Você não precisa se preocupar. A gente se preocupa demais, a gente se estressa demais, e quando a gente se estressa demais, tudo isso demonstra que a gente não está preparado para a promessa de Deus acontecer. Mas a Bíblia diz, irmão, que José, mesmo sendo posto como vice-governador, ele ainda tinha algumas coisas para resolver. Então, quando houve a colheita, 7 anos de bênção, de prosperidade, de colheita, houve os 7 anos e começou então os anos de pobreza. E aproximadamente no segundo ano, portanto, já fazem 22 anos que José está longe da família, está longe dos irmãos. Uma hora ou outra, todo mundo teria que ir para o Egito para comprar comida. Os irmãos de José desceram. E quando os irmãos de José desceram, ele estava diferente, mas ele reconheceu os seus irmãos. Então ele arma uma situação, ambienta uma situação, para poder ver se os seus irmãos tinham mudado, para ver se os irmãos tinham superado aquilo, ver se os irmãos ainda eram aquela tralha do capítulo 37. Porque quem vende um irmão, quem maltrata o irmão daquele jeito, irmão, isso daí é pessoa cruel, é pessoa ruim. E quando José armou aquela situação, tem gente que pensa, José poderia ter se revelado. Irmão, se tem uma coisa que as provas nos ensinam, é não confiar em qualquer um, irmão. Se tem uma coisa que a experiência nos ensina, é não ficar dando crédito para qualquer um. José já tinha sido massacrado pelos irmãos dele lá no capítulo 37. Você acha que José ia se revelar logo de cara? De jeito nenhum, irmão. José então arquitetou aquela situação para que aquilo que houvesse no coração dos irmãos fosse demonstrado. E os irmãos simplesmente caíram, passaram por toda aquela situação, estavam praticamente na mão de José. Mas eles se arrependeram, confessaram, Está no capítulo 38, tem a interrupção para mostrar o sofrimento de Judá, a luta que ele passou, para mostrar a redenção deles. E a Bíblia diz que depois que a situação melhorou, que os irmãos foram trazidos para o Egito, que o pai foi trazido para o Egito e que José estava cuidando deles, Jacó faleceu. Quando Jacó faleceu, lá no capítulo 50 e no versículo 20, a Bíblia Sagrada diz que os irmãos vieram falar com José. Vieram falar com José dizendo para ele assim, o nosso pai disse que antes de morrer era para você nos perdoar. Só que eles pensaram que José não tinha amadurecido. Eles pensaram que todas as provas que José passou, disseram, não serviram para educar o caráter dele. Mas a Bíblia diz que todas essas provas, todas essas lutas, todos esses sofrimentos de José serviram para ele entender uma coisa: Deus estava no controle de tudo desde o início, irmão. Sabe quando os irmãos caluniaram ele, traíram ele, lançaram ele na cisterna? Deus estava com ele. Quando ele foi vendido para Potifar, Deus estava com ele. Era providência de Deus, porque se ele não tivesse sido traído, lançado na cisterna, retirado, vendido, comprado por Potifar, acusado pela mulher, se lançado na prisão, ele não conheceria o copeiro, e portanto o copeiro não se lembraria dele, e ele não estaria na prisão quando precisasse que Deus o tirasse daquela prova e o colocasse no governo do Egito. Então em Gênesis 50 verso 20, os irmãos puderem pôr no telão para a gente encerrar. Em Gênesis 50, 20, quando o momento em que eles falam com José depois da morte de Jacó,
Eles vão dizer assim que, tentando dizer para ele que ele tinha que ter perdoado e perdoar, mas José já tinha perdoado fazia tempo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus amadureceu ele. Esse Gênesis 50:20 mostra o entendimento de José da situação. Os irmãos ainda tinham em mente que eles tinham traído, que eles tinham mentido, que era culpa deles a situação de José. E José estava mostrando para eles: não, gente, o tempo todo era a providência de Deus. Olha o que José diz para ele: vocês bem tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para fazer, como se vê nesse dia, para conservar em vida uma grande quantidade de gente. O que José entendia? Ele entendia assim: se vocês não tivessem sido maus, se vocês não tivessem me vendido, se aquilo tudo não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui. Você está entendendo, irmão? Hoje, se alguém te calunia, se mente sobre você, se te trai, se te massacra, se te abandona, se não te ajuda, porque o que a gente vê de gente na igreja reclamando que não tem ajuda, sinto muito, mas infelizmente não tem ajuda mesmo. Você escolheu o caminho. Se você encontrar alguém que te estenda a mão, dê glória a Deus, mas no mais entenda que é a providência de Deus te provando. Pode ser Deus permitindo a dificuldade, pode ser Deus permitindo a luta. Você tem que entender que tudo que Deus faz é vendo este bem maior. Tudo que Deus faz era para chegar ao ápice, ao ponto mais alto. Então, quando os irmãos pensaram que José pudesse se vingar dele, José disse: isso aí já passou. Eu já entendo que foi Deus que fez tudo. Eu entendo que foi Deus que providenciou tudo isso aqui. Por quê? Porque sem perceber, os irmãos já tinham se ajoelhado, o pai já tinha se ajoelhado, todo mundo já tinha se ajoelhado na frente de José, cumprindo o sonho que Deus tinha dado para ele. A promessa de Deus vai se cumprir, mas você precisa perseverar. Se você perseverar, você vence. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz assim: porque aqueles que desistem no meio da caminhada, eles perdem tudo, põem tudo a perder. Eu digo, irmão, que tem gente que tem promessa grande de Deus, tem gente que tem ministério grande, tem gente que Deus chamou para ser grande pregador, grande cantor, para ser pessoa de sucesso, e fica aí no que ele chove e não molha, não quer perseverar, não quer se submeter ao caminho que Deus escolheu para ele. Submeta-se à tribulação, à luta, à dificuldade. Paulo disse assim, que é por meio de tribulações que nos convém entrar no reino de Deus. Se você desistir, você perde tudo, mas se você perseverar, Deus cumpre a promessa na tua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir para Deus, porque nós precisamos da oração dos irmãos, precisamos da intercessão dos irmãos, para que Deus nos dê força. Paulo disse que nós temos que orar uns pelos outros, e admoestar e estimar, uns aos outros, para que assim nós possamos nos ajudar, porque todos nós queremos chegar ao ponto mais alto da promessa de Deus na nossa vida. Quando Deus cumpre aquela promessa, quando Deus cumpre o que falou para nós, dá uma sensação de satisfação, de felicidade, que a gente praticamente esquece todo o sofrimento que passou. É verdade? Vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar esta força, esta graça, esta perseverança. Oramos. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós, ó Deus, estamos nesta noite com teu povo, Senhor, aqui nesta igreja, orando, meu Deus querido, pedindo ao Senhor, depois, ó Deus, de ouvirmos a tua palavra, de aprendermos um pouco sobre o sofrimento e a superação, e José, da sua história de vitória, Senhor, a sua história que foi tão sofrida, a sua história que foi uma história de alguém que foi traído, caluniado, que sofreu demais, que foi lançado na prisão, que foi esquecido, mas que o Senhor estava providenciando tudo para ele. Senhor, diante desta palavra, Senhor, quantas pessoas, ó Deus, que desistiram, Senhor, da promessa que o Senhor lhe deu, quantas pessoas, ó Deus querido, que o Senhor tem ministério grande, que o Senhor tem sucesso, que o Senhor tem vitória, que o Senhor tem promessa para cumprir, mas esta pessoa parou em meia caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai trazendo,
trazendo, Senhor, esta pessoa para o teu caminho novamente, para debaixo da tua promessa. Em nome de Jesus, resgata, Senhor, esta pessoa, porque a nossa vitória está no fim da nossa perseverança, está no fim do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa labuta, de todas as tribulações. Em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa entenda que o sofrimento, que a luta que ela está passando é parte do processo para chegar ao fim, para chegar à bênção, à promessa do Senhor. Oh Deus querido, nos consola com esta palavra, Senhor, para que nós possamos nos apegar a ela em meio à tribulação, em meio à luta. Nós sabemos que assim como o Senhor estava com José na casa de Potifar, assim como o Senhor estava com José na prisão, o Senhor pode estar conosco também. O Senhor está nos guiando, o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos levando pelo caminho da bênção, pelo caminho da vitória, e nós veremos, Senhor, as promessas do Senhor cumpridas na nossa vida. Oh Deus querido, nos ajuda, Senhor, esfaça as nossas mãos para que nós possamos continuar firmes, ó Deus. Nos abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.